Aqui estamos. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Olha, o pessoal entrando aí. Sejam bem-vindos. Estamos aqui, ó, nos preparativos. Vai ter latido de cachorro? Vai. Mas estamos aqui, hein? Vou convidar a doutora Érica. Estamos esperando aqui. Doutora Érica, já fiz a solicitação, hein? Vão falando aí. Já pensaram nas perguntas que vocês têm para fazer para a doutora Érica? Que eu tô aqui, ó, um caderninho com vários temas para a gente discutir hoje. Deixa eu cancelar aqui e chamar novamente. A doutora Érica está dizendo que não chegou. Solicitação. Enviei de novo. Vamos ver. Escreve, por favor, Carol, o tema, que aí eu fixo o teu comentário, porque tá um pouco complicado para mim aqui, hein? Escreve aí, por favor, o tema que eu vou fixar, tá bom? Por favor. Vou tentar enviar o convite novamente. Eu até tirei da minha Wi-Fi, porque talvez seja esse o problema, né? Enviei novamente a solicitação, doutora Érica. Confere aí, por favor. 2020 e um turbilhão de Agora. emoções. Chegou! Boa noite! Boa noite, minha Saindo linda. toda Tudo bom? equipada, maravilhosa, amei. Meu filho, é o fone já de dar aula online também. É verdade. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Tema fixado, galera. Vão entrando. Boa noite. Tá me Vamos escutando lá. bem? Eu escuto bem. Tá todo mundo escutando bem aí? Ok. Deixa eu Vocês só estão ajeitar aqui a encaminhando a minha. live para os amigos de vocês, minha gente. Só apertar nesse aviãozinho aqui no canto inferior e aí vocês enviam para os amigos e convidam todos eles para estar participando dessa live com a gente. Olha aqui, mais uma pessoa entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vou começar pedindo para a doutora Érica se apresentar, para a gente já ir começando, né? E aí, doutora Érica, por favor, quem és? Conte para nós. Então, eu sou Érica Cândido, eu sou psicóloga, tá? Sou formada pela Fafiri, tá, Rai? Eu me formei no Maravilha. ano de 2015, tá? Tô com 5 anos de formada, já Uhum. entrando já no sexto ano daqui a pouco. Mas também sou professora e trabalho já há 24 anos em sala de aula. Por sinal, sou professora do grau técnico aqui do Cabo, tá? Legal. Também trabalho em outras instituições. Trabalho também no Hospital São Sebastião daqui do município, tá? Sou especialista em autismo, tá? Atualmente eu venho mais me debruçando diante do estudo e do atendimento do adolescente autista e do Uhum. adulto autista também, certo? Sou especializanda em logoterapia, Já conta sou um pouquinho pra gente especialista. o que é que é.
Logoterapia. Eu fiquei até Aham, curiosa na primeira vez que eu vi. Acho que tem muita gente que pode não saber o certo. que é. Aham. É, além da especialização também em autismo, né, também trabalho há muitos anos também com a educação especial, jovens e adultos, tá? Então, assim, eu já tenho uma vasta carreira aí dentro da área da educação, da saúde, tá certo? E com relação à própria logoterapia, tá certo? Conta pra Então, gente. nós sabemos que a psicologia, Rai, ela traz várias escolas, tá? Quando a gente estuda o Uhum, curso de psicologia, é um curso que dura 5 anos. E dentro dos 5 anos, é claro que a gente não consegue estudar tudo, até porque se trata de uma ciência, e essa ciência ela é muito ampla, tá? uhum, Mas assim, mas ao longo do percurso, dentro do curso, eu não sei se aqui tem algum estudante da área, mas nós estudamos várias linhas, ou seja, várias escolas. Dentre elas, a psicanálise, a Gestalt, a ACP, tá? Entre outras abordagens. uhum. Então, a logoterapia, ela na realidade ela é uma escola também, é a terceira escola vienense, é um tipo de abordagem aonde nós trabalhamos, tá? É o ser humano, né? Nós estamos trabalhando centrado no sentido da vida do ser humano. Certo? Então a psicologia ela traz várias vertentes, né? Entre elas a psicanálise, a psicologia humanista, o Uhum. existencialismo. Então a logoterapia ela vai aí pela área do humanismo, do existencialismo, certo? Então onde são vertentes onde nós compreendemos o ser humano como um ser biopsicoespiritual, tá? Onde nós trabalhamos justamente a busca do sentido da vida, centrado na Interessante. pessoa, centrado no sentido da vida, aonde essa pessoa está cuidando da sua saúde emocional, da sua saúde mental, tá? Onde também nós, enquanto profissionais da área da psicologia, nós somos os profissionais da saúde mental, então, eu tenho uma visão positiva diante desse ser humano, tá certo? Então, nós Uhum. enxergamos esse ser humano como um ser de possibilidades, possibilidades de crescimento, tá? E aí a Importante gente falar buscar isso. trabalhar isso, porque todos nós estamos aptos ao crescimento, certo? Se a gente Uhum. recordar, Rai, da biologia, por exemplo, né, nós estudamos várias áreas na biologia. Assim como a natureza está para o crescimento, o ser humano, que também é natureza, ele também Uhum. está para o crescimento. Porém, ao longo do percurso do desenvolvimento humano, o ser humano, infelizmente, se esquece que é natureza, sabe? E assim, e acaba atravessando por situações que os deixam muitas vezes debilitados, Uhum. emocionalmente falando, psicologicamente falando, né? Como por exemplo é o caso da própria pandemia, certo? Sim. A pandemia, quais são as lições que nós estamos tendo a partir desse processo? Né? Então, Uhum. assim como a largata entra no seu casulo e passa pelo processo da metamorfose, tá? Assim é o ser humano também, que vai passar pelo seu processo dessa metamorfose. Jamais, jamais, Rai, nenhum ser humano ele pode ser enquadrado dentro de uma caixinha, certo? Então, pelo contrário, todo ser humano ele está apto ao seu crescimento, assim como a A natureza mudanças, está né? apta. Justamente, entende? Então é a Uhum. partir desse ponto que nós iremos compreender o homem, tá? Inclusive, mudança foi uma das palavras que eu mais recebi na caixinha de pergunta que eu deixei aqui. Qual a Aham, palavra 2020 representou, né? E mudança foi a palavra que, inclusive, representou 2020 para mim. E eu fiquei até surpresa sim, com o tanto de gente que respondeu mudança, mudança, mudança. E isso é bem positivo, né? isso. Se a Né? mudança for para Então a melhor, claro. mudança nós precisamos ressignificar, né? Então, Uhum, nós precisamos estar cientes de que todos nós, né, seja da saúde mental, profissional da saúde mental ou não, né,
todos nós somos seres humanos e todos nós estamos passando por esse processo. É um processo de resiliência, que nos pede a resiliência, que nos pede a ressignificação, né? Então Uhum. é preciso que a gente ressignifique muitas coisas, né? Para que a gente de fato possa mudar. Tá? Então, este ano da mudança, né? Teve uma pessoa que colocou aqui, este ano da mudança, este ano dessa ressignificação, da, também do resgate dos valores. Quais são os valores que eu acredito? Quais são os valores que são atribuídos à minha pessoa, certo? Então, Uhum. assim, é você olhar mais para você, tá? Assim, por exemplo, né? Quando nós viajamos de avião, certo? Então, antes do avião decolar, por exemplo, então nós recebemos instruções, né, da tripulação daquele Sim. avião. Então, o que é que diz? Em caso de emergência, então vai cair máscaras no seu colo. Primeiro Uhum. você coloca a máscara em você, certo? Para depois você ajudar a pessoa que Isso. está ao seu lado. Então, assim como É isso. este avião, né? Assim como este avião, em turbulência, por exemplo, né? Que todos nós estamos passando, primeiro nós temos que colocar a máscara em nós, Uhum. pensar em nós, né? Quais são de fato os significados, qual é o significado que eu estou dando à minha vida? Eu estou olhando mais para mim, eu estou olhando para o outro, eu estou esperando que o outro mude e eu mudei. Então, assim, é preciso que nós tenhamos, é preciso que a gente abra esse leque, tá Uhum. certo? De informações, né? E também abrir o leque das possibilidades de nós podermos vir a ser, né? Então, Sim. a gente também trabalha muito, Rai, enquanto psicólogos, com relação também à própria filosofia, porque pensar na vida é filosofar, certo? Uhum. Então, é preciso que a gente filosofe. Afinal, a psicologia ela é derivada da própria filosofia. Então, é, um abraço para Fabiano, meu amigo. Olha aí. Então, Inclusive, sejam assim, bem-vindos. Todo mundo que está entrando agora, vão enviando aí, ó, encaminhando para os amigos no aviãozinho, convidando mais gente para participar. gente, a gente precisa ter esse discernimento, tá? A psicologia ela é derivada da própria filosofia. Então, a filosofia ela vem como uma ciência, tá? Que nos faz refletir. Então, os grandes filósofos, né? Eles trouxeram várias mensagens, sabe? E uma delas que me marca muito é justamente só sei que nada sei. Certo? Então, assim, a você se manter sempre no seu local de eterno aprendiz. Então, que esse Acho que essa momento de. frase representou muito o nosso mês de março, né? Quando tudo começou. Sim. Ninguém sabia no que é que tudo ia se tornar, o Aham. que é que seria da gente, enfim. Foi quando algumas empresas tomaram a decisão de ou demite, ou coloca em home office, ou dá uma parada, Aham. revisar a jornada de trabalho, todo mundo muito naquela indecisão, enfim, que inclusive foi o que aconteceu comigo, né? Uma pessoa até me perguntou aqui quando eu comentei um pouquinho da minha história com a terapia que eu tinha retomado esse ano, né? Que eu defini Sim. como meta para esse ano. E em janeiro eu já corri atrás, enfim, e fiz sessões até março. Aí quando entrou na Sim. pandemia, infelizmente, como eu fazia pelo plano, não teve a opção de fazer remoto. Eu tinha que esperar o plano Não, tomar uma decisão. isso. Diga. É Assim, com isso. relação ao Tinha que atendimento esperar. online, com relação ao atendimento online, no início da pandemia, tanto o Conselho Federal de Uhum. Psicologia como o Conselho Regional, né, eles entraram num acordo, tá? Ou seja, recebendo a ordem, claro, do Conselho Maior, que é o Conselho Federal, que ele abrange a todo o Brasil, então foi liberado para o psicólogo, tá? Realizar consultas online no Entendi. início da pandemia. Uhum. Porém, todo psicólogo precisou fazer um cadastro num site chamado Epsi, certo? Aonde esse cadastro ele foi analisado, certo? E após ser analisado, houve a devolutiva. Se esse Entendi. psicólogo estava apto a atender online ou não,
certo? Então, Entendi. assim, eu fiz Olha, tudo isso eu não isso, sabia que tinha tido toda essa é, etapa, enfim, fiquei só esperando fazer isso. um retorno. Isso. No início, nós estávamos liberados para Uhum, atender online. Todos estavam liberados. Até sair o seu resultado total entendi. do cadastro do EPSI, né? Uhum, Então, quando saiu o cadastro do EPSI, o resultado, então, algumas pessoas tiveram algumas pendências que precisaram resolver, outras já foram aprovadas logo, tá? Eu fui uma uhum. delas, né? Então, Olha, eu tive essa... É, esse eu estou benefício, né? autorizada, é, eu estou autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia a atender online, Uhum, certo? Mas assim, como eu falei no início aqui, né, na minha apresentação, eu trabalho no Hospital São Sebastião. No início da pandemia, sabe, Rai, nós paramos, entendi. tá? Mas a demanda estava muito grande. A demanda estava precisando de que eu retornasse. Então, Entendi. desde abril que eu retornei, tá? Então, retornei, É. claro, tomando todas as medidas, né? Uhum. Então, ali o hospital também tomando todas as medidas preventivas, usando a máscara, usando o face shield. Então, todo esse mecanismo de defesa, né? A Então, saúde mental, ela também foi respeitando muito afetada, né, nessa pandemia. muito, Muito. muito, Inclusive, eu certo? Então, queria assim, aproveitar para perguntar, resumidamente assim, sim, o que é, o que é a saúde mental? O que é ter uma mente saudável, vamos dizer assim? aham. Veja só, Rai, quando nós pensamos em saúde, tá? Nós devemos pensar também de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, segundo com a OMS, o que é saúde? Saúde é qualidade de vida, tá? Porém, essa qualidade de vida, ela varia de Uhum, lugar para lugar, de pessoa para pessoa, ou seja, a saúde ela é algo cultural. Então, o que eu considero como saúde aqui no Brasil, pode ser que no Japão não considere como saúde, certo? entendi. Então, assim, eu estou falando da saúde de um modo em geral, tá certo? Uhum, Então, o termo saúde, de modo em geral, é a qualidade de vida juntamente com a qualidade do corpo, tá? Ou seja, o bom funcionamento do corpo, dos órgãos, certo? Então, a pressão boa. Então, todos esses fatores que agregam qualidade à tua saúde, à saúde de todos nós. Quando a gente pensa na saúde mental, a gente, além de pensar nessa saúde total, nós pensamos também na emoção, na saúde das emoções, na saúde psicológica, tá? uhum. Porque, veja, cada órgão, por exemplo, né, cada membro do nosso corpo tem um especialista. Eu tive um probleminha no pé, vou para o ortopedista. Eu Foi estou boa com essa pontuação. hipertensão, Perfeita essa vou para colocação. cardiologista. Não Uhum, é isso? Eu estou com problema na vista, então procura justamente o oftalmologista. Então, uhum. cada área do nosso corpo tem a sua especialidade, certo? Então, para você saber se você está hipertenso, você vai lá e faz o exame cardiológico, faz exames de sangue, etc. Mas Uhum. assim, mas quando você vem para a saúde mental, nós não tocamos na ansiedade, nós não tocamos na depressão, nós não tocamos na síndrome do pânico, Verdade. certo? Então, ou seja, nós trabalhamos com o que está invisível. Nós trabalhamos com o subjetivo. Com o É. que é subjetivo, com a história de vida de cada ser humano. Sabe? Eu gosto muito, sabe, Rai, de trabalhar a arte também dentro da Uhum. minha clínica, porque Legal. a arte, quando a gente pensa em arte, tá? É toda a expressão humana. Ou seja, o ser humano ele se expressa a partir de um desenho, se expressa a partir de uma pintura, se Uhum. expressa a De uma partir de dança, uma de uma construção música. de uma casa, Uhum. certo? Se expressa a partir de uma dança, de uma música bem colocada aí por você, o teatro. Então, veja, o ser humano ele tem várias possibilidades para se expressar,
Sim. E quando esse ser humano ele busca ajuda psicológica, ele precisa se expressar. Ou seja, nós trabalhamos com o que está internamente. Então, o ser humano ele é uma arte e é a partir desta arte de ser humano, tá? Que nós enquanto psicólogos, profissionais da saúde mental, nós iremos trabalhar justamente esse lado subjetivo do ser humano, buscando trabalhar, dando ênfase, tá, à sua saúde emocional, dando ênfase à sua saúde mental. E a logoterapia, como eu expliquei no início, nós trabalhamos centrados no ser humano e centrados no sentido da vida desse ser humano. O que é que dá sentido à minha vida, tá? Assim, só para explicar mais um pouco, com relação à própria psicologia de um modo em geral, como a gente sabe que tem várias escolas, vários segmentos e abordagens, então cada escola apresenta o seu teórico. E a teoria da logoterapia, ela foi formulada, tá, por um médico, um psiquiatra, neuropsicólogo, tá, ex ex-prisioneiro dos campos de concentração, Dr. Viktor Emil Frankl, tá? Então, Dr. Viktor Frankl, ele, na época do Holocausto, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, ele foi preso juntamente com a sua família, porque eles eram judeus. Então, quando ele chegou nos campos de concentração, ele deixou de ser Viktor Frankl. Por quê? Porque as pessoas, quando eram prisioneiras, na Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto, do nazismo, certo? Então, essas pessoas perdiam a sua identidade, perdiam a sua essência, ou seja, perdiam as suas características particulares e passavam a ser um número, certo? Então, não eram mais considerados como pessoas, como sujeitos, como seres humanos, e sim como máquinas, para que fossem ali para o trabalho, como escravos, certo? Então, cada prisioneiro, inclusive o Victor, ele perdeu a própria identidade, ou seja, o seu nome, a sua essência, a sua família, e e passou a ter um número, certo? Que, por sinal, era o 119.104, tá? Então, assim, trazendo a partir dessa perspectiva, veja, é porque o que eu quero trazer é que, por mais que o ser humano ele passe por uma situação limite, tá, de sofrimento existencial, ele pode encontrar sentido para a sua vida. Sim. E trazendo para esse momento atual da pandemia, que também não deixa de ser um holocausto, porque todos nós estamos prisioneiros de algo que é invisível, tá? Nós também estamos passando pelo sofrimento. Mas como passar pelo meu sofrimento? Como controlar a minha ansiedade? Eu acredito que é a sua próxima pergunta. Era isso, né? que eu ia falar agora. Primeiramente, eu queria já perguntar quem se sentiu ansioso durante esse período, porque eu vou dizer, para mim foi assim, dificílimo lidar com isso. E eu conversando com alguns amigos, pessoal do trabalho na época, enfim, todo mundo, a gente não sabe, muita incerteza, enfim, muita ansiedade. E aí eu queria saber qual a diferença entre estar ansioso e ansiedade. A doença, no caso, né? Isso. Veja só. A princípio, Rai, a gente não pode pensar na ansiedade como uma doença, tá? Entendi. Como eu falei aqui no início, né? Todos nós estamos passando por um momento de sofrimento. Então, se causa sofrimento, causa estresse. Se causa estresse, automaticamente a ansiedade ela é acionada, certo? Então, veja só, a ansiedade, ela faz parte do corpo humano e está totalmente atrelada ao nível de estresse. Então, se você se estressa, você vai acionar a sua ansiedade, então você vai ficar ansioso. E isso é uma resposta do corpo. Isso é natural.
cabe a nós controlarmos a nossa ansiedade. Mas quando essa ansiedade, a gente perde o controle diante dela e ela passa a controlar, além da nossa mente, o nosso corpo também, porque o corpo ele vai somatizar. Sim. Ele vai A gente responder, desconta certo? de alguma forma, né? Justamente. Essa assim. Muitas vezes, quando nós estamos bastante ansiosos, nós descontamos no chocolate, porque o corpo ele vai pedir algum doce. O corpo vai pedir alguma comida. Às vezes você não está nem com fome, mas você está tão ansioso que você vai lá e come. Então, isso aí, para tentar suprir aquela necessidade ali daquele momento. Né? Uhum. Aí a gente já entra em outros assuntos, como, por exemplo, a comorbidade do corpo, a obesidade, entre outros fatores, que também se tornam doença devido à própria ansiedade. Certo? A ansiedade, Rai, muitas vezes ela é porta de entrada para outras doenças, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico. Então, a ansiedade, de fato, ela é quem abre a porteira, digamos assim, sabe? Porque para que vem aí outras comorbidades, que são elas, né? Relacionadas ao emocional, tá? Depressão, síndrome do pânico, né? Muitas vezes também está relacionado ao próprio trabalho. Aí vem aí a síndrome de burnout, entre outras possibilidades de transtornos emocionais, certo? Como a gente percebe que passou de ser, eu tô ansioso, eu só tô ansioso, para de fato se tornar esse transtorno todo? Certo. Quando é que a gente percebe? Quando a ansiedade ela começa a controlar o nosso corpo. Começa a controlar a nossa vida. Por exemplo, uma colega nos chama, porque às vezes os próprios sintomas e as próprias causas da ansiedade às vezes se assemelham, se aproxima dos sintomas e causas da própria depressão, certo? Então, muitas pessoas, devido à ansiedade, perdem a vontade de se socializar, ficam nos seus quartos, se isolam, tá? Acabam tendo crises de ansiedade, como, por exemplo, falta de ar, arritmia cardíaca, tá? Sudorese, insônia, entre outros fatores que são justamente sinais, tá? Aí é quando liga o sinalzinho amarelo, tá? Um alerta, né? E assim, um alerta, tá? Para que a gente possa compreender que aquilo ali já está me prejudicando, não só o meu emocional, como também a própria saúde do corpo. Por exemplo, nós temos assim vários casos, né, de pessoas que sofreram com ataque cardíaco. Muitos estão de fato relacionados à própria hipertensão, tá? Porém, outros estão relacionados à própria ansiedade, porque não foi cuidado. Então, assim, quando o corpo não fala, ou seja, quando o corpo não se expressa, o corpo vai lá e somatiza. Tá? Então, somatiza com ansiedade generalizada, que acaba atingindo os órgãos, tá? Principalmente essa região aqui diafragmática, tá? Que é a região da respiração, certo? Muitos cânceres também, casos de câncer, estão relacionados, tá? Ao emocional, ou seja, a uma ansiedade mal curada. Mal curada assim, né? Não sei. Justamente, Então, assim, porque o corpo vai e somatiza, certo? Então, aí vem a importância do falar, aí vem a importância do se expressar, certo? Agora, é claro que a gente não vai falar para todo mundo. Lembrando que psicólogo não é ombro amigo, entendeu? Psicólogo é o profissional, assim como... Vou repetir uma frase que eu nunca esqueci, que eu escutei muito dentro do curso de psicologia. O psicólogo é o profissional da dor humana, tá? É ele quem vai te auxiliar a buscar alternativas, a buscar saídas saudáveis, tá? No meu caso, enquanto psicóloga, nós vamos buscar alternativas, saídas saudáveis, até encontrar o sentido da vida, certo? E assim poder deixar a vida fluir de forma harmoniosa, de forma prazerosa, né? Apesar que, Rai, nós também podemos encontrar o sentido da vida na própria dor, sabe? Porque, assim,
muitas pessoas compreendem, por exemplo, este momento de pandemia como um momento que te impulsiona, que te mobiliza, que te dá sofrimento. Travou aqui pra mim. Oi? Travou um pouquinho aqui pra Oi? mim. Tá todo mundo vendo, tá tudo certo aí? Pra mim deu uma travada aqui, mas voltou já. Foi. Certo. Você entendeu até onde? Que dá pra achar sentido na dor. Na dor. Pronto. Então, nós também podemos encontrar sentido na dor. Tá escutando bem? Sim. Pronto. Então, nós também podemos encontrar o sentido na dor, certo? Porque ela também nos impulsiona. Impulsiona para que a gente possa encontrar o sentido da vida, certo? Então, assim, como eu falei lá no início, né? O teórico desta abordagem, ele passou pelo momento da dor nua e crua a partir do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Porém, ele não parou a vida dele ali, entendeu? Então, assim, tem um livro, gente, eu até estou oferecendo um curso online sobre o Em Busca de Sentido, tá certo? E assim, tem este livro, e tem uma passagem desse livro, certo? Porque ele conta a própria história de vida e tem uma parte dele que nos diz o seguinte, que existia um corredor de arames farpados, aonde esses corredores eles estavam com fios elétricos. E as pessoas que já estavam no seu limite ali naquele contexto histórico, eles se agarravam àqueles arames e cometiam suicídio. Entende? Então, assim, o suicídio estava ali latente, estava ali constantemente, a todo momento. Porém, assim, ele, enquanto psicólogo, né, enquanto médico, apesar que ali ele não era nada disso, ele era apenas um prisioneiro, mas ele conseguiu encontrar sentido na própria vida, dizer sim à vida, apesar de tudo. E trazendo para esse contexto. Quando eu divulguei aqui a nossa live, enfim, falei que seria uma psicóloga, uma pessoa mandou uma mensagem dizendo assim: eu queria tanto começar a fazer terapia, mas eu já tentei 3 vezes e eu me sinto pior quando eu faço a terapia, me sinto mal, do que quando eu não faço. E eu fiquei chocada. Porque assim, quando eu faço terapia, eu saio voando assim, ó, nas nuvens. Me sentindo tão leve. E quando essa pessoa me falou que se sente pesada, que sente uma angústia, eu não conseguia nem assimilar, porque pra mim a sensação é só de alívio. Assim, o que eu posso dizer de antemão é que cada um se permita, sabe? Cada um se permita ser tocado pelo outro. Porque quando você entra numa clínica e se depara de frente com o psicólogo, todo psicólogo está ali para acolher, tá? E quando a gente acolhe a dor humana, é acolhimento puro, é o ouvir, é o escutar você. Se permita isso, se doe, se entregue, e a pessoa tem que também, sabe? Exato, se entregar, falar, colocar para fora mesmo. Não se expressar, anseio, enfim. Justo. Entende? Justamente. Lembrando que minha gente, concordam comigo que é maravilhoso você sair nas nuvens, por favor. Eu, particularmente, eu faço terapia, né? Eu faço a minha terapia. É uma dica que eu também dou a vocês, né? Quando vocês procurarem o psicólogo de vocês, perguntarem se ele está em terapia, porque o psicólogo também é ser humano, sabe? Sim. E assim, e o próprio conselho, ele nos pede, e também faz parte da ética profissional, o psicólogo está se cuidando, porque se você não se cuida enquanto profissional, como é que você vai acolher o outro? Entende? Como é que você vai acolher a dor do outro? Tá? Então, assim, é preciso que nós, psicólogos, também cuidemos da nossa saúde emocional. Certo? Eu tenho a minha psicóloga, eu cuido da minha saúde emocional. Para receber a dor justamente. Saber lidar, né? Justamente. Entendeu? Então, assim,
Porque você trabalhando as suas emoções, você também está preparado para receber a emoção do outro. O psicólogo, ele pode se emocionar na clínica? Claro que sim, eu já me emocionei várias vezes, Com os sabe? Isso não é pacientes? errado. Sim, e Ai, isso não é errado. Isso não é errado porque é de acordo com a emoção, é de acordo com a entrega. Porque o momento da própria clínica, ao abordar uma pessoa, ao abordar o próprio ser humano, né? Então você está ali acolhendo, certo? E quando você acolhe, quando você se entrega, é uma doação, né? Então, quando você se entrega, quando você se doa, então você está ali por inteiro. Então, quando o psicólogo está de fato por inteiro com outro ser humano, ele é apenas também outro ser humano, é sabe? uma E o troca, né? próprio Jung, nós temos um teórico chamado Jung, e o Jung ele nos fala justamente sobre isso, tá? Uhum. Que quando nós estamos na frente de outro ser humano, nós devemos ser apenas outro ser humano, certo? Então, assim, não é porque você é Que lindo psicólogo isso. que você é o detentor do saber. E assim, ninguém é o detentor do saber, nós somos eternos aprendizes, tá? E assim, e eu vou até recitar, vou recitar, tá? A Por música do favor. Almir Sater, que eu amo esta música. Eu acredito que vocês conheçam, que se chama Tocando em Frente. E ele diz mais ou menos assim: ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo este sorriso, porque eu já chorei demais. Essa música. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? E só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou contando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Ai, maravilhosa. Amei. Essa música é muito boa essa letra. Essa música, ela é um poema, ela é uma terapia, É, sabe? E assim, e nós, enquanto psicólogos, nós temos que estar abertos às possibilidades para que esse homem ele possa se expressar, né? Para que esse Fabiana homem emocionou. ele Eu também tô. para que ele possa se expressar, para que ele possa estar ali se doando, tá certo? Ai, E vou falar assim ele. mais alto, minha gente. Desculpa, meu áudio tá baixo. Tá todo mundo me escutando. Perdão. E nós precisamos justamente dessa doação, sabe? Porque quando o psicólogo trabalha, ele não trabalha só, trabalha ele junto com o seu paciente, sabe? E eu sempre converso com os meus pacientes, Rai, o seguinte: olha, você está comigo uma vez por semana, 50 minutos. Mas o restante dos dias, o restante das horas, você está com você mesmo, certo? E você precisa levar a sua terapia para onde você for. Faz todo Porque a sentido. terapia porque a terapia é uma psicoeducação das emoções. É uma psicoeducação do teu estado psicológico, tá? Lembrando que o homem como um todo, o ser humano, ele não é só o aspecto biológico, ou seja, o corpo, tirar sangue, aferir pressão, ver como é que está o coração. Não, o homem Uhum. não é só biológico. O homem ele é bio, psico e espiritual. Nunca deixe de acreditar na sua fé, certo? Nunca deixe de trabalhar o seu lado espiritual. E quando a gente trabalha o nosso lado espiritual, aí veja, uma psicóloga como eu, que eu também estou aberta a outros leques, tá? Porque Uhum. uma andorinha só, Rai, não faz verão, São tá? três pilares, né? Então, Que sustentam, vamos dizer assim, o ser humano, o são ser três humano. pilares que São sustentam o eles. ser humano. É o bio, o psico e o espiritual,
tá? E é Tentar os isso que três lá em nós equilíbrio. isso, é isso que nós da logoterapia, nós logoterapeutas, trabalhamos, justamente em Uhum. cima desses pilares. Trabalhamos em cima dos valores, os valores de criatividade, tá? Aí vem as expressões, a gente trabalha com a arte. Eu, particularmente, né? Então, assim, eu tô trazendo para vocês o meu trabalho, né? Então, assim, eu trabalho com a arte. Um minuto. Fabiano, teremos mais lives. Fica aqui que no final eu vou comunicar, tá? Dá uma segurada. Teremos sim, com certeza. Então, assim, eu tô nesse momento explicando assim, um pouco para vocês como acontece o meu trabalho, o trabalho da psicóloga Érica, certo? Então, assim, eu trabalho, como eu falei no início, eu trabalho muito com a arte. Então, eu levo poesias, eu levo músicas, a gente pinta. Se for possível dançar, a gente dança, certo? Então, assim, como eu falei, eu não trabalho só, tá? Eu acredito no trabalho multiprofissional. Então, quando essa pessoa apresenta uma ansiedade generalizada, né? Aí vem aí a segunda parte da tua pergunta, né? Que é justamente o que é o estar ansioso. O estar ansioso, Rai, é justamente quando este homem está em ação a partir da sua ansiedade. Certo? Então, estar ansioso é ele estar vivendo aquele momento ali que a ansiedade traz. Então, ele Uhum. precisa saber controlar a sua ansiedade, certo? Mas para que ele controle a sua ansiedade, ele precisa se autoconhecer, sabe? Sim. Sabe por que muitas pessoas, Rai, fogem da psicologia, não vão até o fim, numa sessão psicológica, porque não aguentam se deparar consigo mesmo. Não aguenta Profundo se esse. deparar com isso. Porque, veja, nós usamos várias Fica aí, máscaras. Fabiano. Vai embora, não. Nós usamos várias máscaras durante o dia a dia, certo? Então, assim, no Certo. trabalho eu utilizo uma máscara, com a minha família eu utilizo outra máscara. Sabe, Às vezes a gente tem que sabe, até sustentar uma máscara para conseguir lidar com certas situações, né? No trabalho, isso, principalmente. entende? Então, assim, muitas pessoas se utilizam muito das suas máscaras. É por isso que eu falo que o ser humano é justamente é a arte de se expressar, tá certo? E assim, assim como as máscaras, elas são o símbolo do próprio teatro, que é aquela máscara da alegria e da tristeza, assim é o ser Uhum. humano, é a constituição do ser humano. O ser humano, na sua essência, é isso. É justamente esse turbilhão Isso de que eu quero emoções. só deixar claro aqui, que máscara, não tô falando de ser falso não, tá, minha gente? É que às vezes a gente tá Isso, numa situação difícil e não pode chegar no trabalho com cara de triste, com ficar lá muito abatido, enfim, a gente tem que agir. Então, vai, só vai. Enfrenta da forma que isso. for É, porque possível, né? Assim é como às como se vezes numa fosse o situação também de camaleão. angústia, e a gente não pode também estar muito eufórico, aquela alegria dentro de uma situação assim Isso. angustiante, enfim. Aham. É assim, a máscara, ela vem como uma camuflagem, Uhum. entendeu? Não é no modo de dizer que a pessoa é falsa. Não, não é isso, não. Não. Jamais, tá certo? Nem eu, nem Rai tá falando isso aqui. Nós estamos falando Existe também no esse tipo de sentido. máscara, mas não é dessa que a gente está falando. Não, estamos falando no modo de camuflagem. Assim como o Uhum, camaleão muda de cor, o ser humano muda também a sua camuflagem de acordo com o ambiente que ele está. É isso que uhum. nós estamos querendo dizer. Isso. Tem alguma Eu pergunta, Rai, pessoal? queria fazer uma pergunta. Se durante esse período de pandemia a senhora percebeu alguma mudança de comportamento dos Pode pacientes? chamar de Tipo Érica. assim, ah, meu Deus, tá bom então. Tipo assim, os pacientes estavam indo falando de um tema, de uma abordagem, enfim. E quando entrou a pandemia, eles mudaram um pouco o foco para uma outra situação. Deu para entender a pergunta? Deu sim. A ansiedade, ela sempre esteve presente, tá, Rai? Uhum. É, A maioria dos pacientes, em né? toda consulta. Você, Toda pergunta. consulta, a ansiedade, tranquilo. A ansiedade, ela sempre está presente nas consultas, Uhum. certo? Mas assim, mas com essa mudança da pandemia, o medo, a questão do medo, sabe? A Muito medo, questão isso é da verdade. finitude.
certo? Então, assim, o tema do luto, o tema da finitude humana, certo? Veja, Uhum. todos nós, assim como as plantas, né? Aí eu volto para a evolução da natureza, assim como as plantas nascem, crescem, morrem, o ser humano nasce, cresce e morre. Uhum. Mas dentro desse contexto de natureza, né? Dentro do contexto do animal, certo? Porque os animais também morrem, né? O ser humano é o único que tem consciência e tem medo da sua finitude, Uhum. entendeu? Então, veja, por exemplo, um boi está doente. Ele sabe que um dia ele vai morrer, mas ele aceita a sua morte. Ele aceita a sua dor e ali ele fica quietinho, agonizando até a morte chegar. Mas o Uhum. ser humano, ele luta, reluta, foge para que essa morte nunca chegue. Entende? Então, o ser humano, enquanto pessoa, enquanto ser humano consciente, né, é o único que pensa, é o único que fala na morte. Veja, se você observar os animais, eles não têm ansiedade. Por quê? Porque eles apenas vivem. Eles apenas vivem. Eles Acho que eles vivem também aquele não lidam com momento. tantas emoções como a gente lida, assim, também, né? É muita Não. informação, muita mudança. Isso. E o ser humano, ele tem consciência das suas emoções, ele tem consciência do seu limite, tá? Uhum. E tem medo, tem muito medo. O ser humano, ele tem medo, tem seus receios, entendeu? Então, para que você possa compreender-se melhor, é preciso que você faça terapia, sabe? E assim, Rai, nós, infelizmente, até hoje, nós, desculpem, deixa eu só beber uma aguinha. Por favor. Nós, até hoje, é, só um momento. Tá bem. Nós, até hoje, Rai, enquanto profissionais da psicologia, nós passamos pelos estigmas, sabe, da sociedade, porque devido ao contexto histórico, né, quem cuidava antigamente dos loucos, tidos como loucos, tá, Uhum. dentro da sociedade, éramos nós e os psiquiatras, tá, que são os dois, as duas vertentes da saúde mental. É o Uhum. psicólogo e o psiquiatra. Agora, qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? O psicólogo é o profissional que estuda a psicologia, estuda a ciência da personalidade, do estudo da comunicação, da própria personalidade humana, características, comportamento humano, é, Uhum. é, tudo, certo? Nós iremos estudar tudo isso. Enquanto que o psiquiatra, ele é médico de formação, ele estuda todo o aspecto biológico do ser humano. Né? Então, ele se forma em medicina e depois ele vai se especializar em psiquiatria, certo? Então, dessa linha psicólogo e psiquiatra, só quem medica é o psiquiatra. Por quê? Uhum. Porque ele é médico de formação. Entendi. É ele que prescreve remédios para o controle da ansiedade, tá? Mas Uhum. voltando para o raciocínio anterior, nem eu, enquanto psicóloga, e nem tampouco psiquiatra, consegue trabalhar só. Por quê? Porque uma andorinha só não faz verão. E eu acredito nesse trabalho multiprofissional. Certo? Então, assim, quando chega alguém para mim, se houver necessidade, será encaminhado para o psiquiatra, para que haja intervenção medicamentosa. Mas não é só o remédio que vai fazer efeito, entendeu? Tem que ser o Uhum. remédio mais a terapia. Se o remédio mais a terapia não faz efeito, aí a gente indica outros profissionais, como, por exemplo, a prática do Pilates. A Uhum. gente oferece também a possibilidade de fazer yoga, de fazer meditação, tá? Então, de Legal. fazer atividades físicas.
A atividade física, ela também ajuda no controle desta ansiedade. Isso é comprovado cientificamente, tá certo? Acho Então, que tem muita gente, gente aqui que pode se identificar com isso. A atividade física, assim, libera um estresse, uma coisa que estava guardada, né? e justo, por quê? Porque quando você faz atividade física, você vai liberar os hormônios, como endorfina, dopamina, serotonina, adrenalina. Então você coloca para fora toda essa energia que estava retraída. Tá Uhum. certo? Agora veja, você consegue controlar a ansiedade só dessa forma? Não. Você precisa do trabalho multiprofissional. Então, se você está fazendo terapia, se você precisa da terapia com medicação, então, e você está fazendo atividade física, continua até chegar o tempo de você poder se libertar também disso tudo e você poder caminhar só. Mas isso te proíbe de ter uma recaída numa ansiedade, de ter uma recaída até mesmo numa depressão? Não. Por quê? Porque você precisa cuidar constantemente da sua saúde emocional, da sua saúde mental, Uhum. tá? Teve uma. Quer ler? É como a Erika falou, a terapia vai além do consultório, ela está no nosso dia a dia, é uma reeducação psicológica, é isso. Isso aí, É certo? totalmente. Eu Isso. queria até fazer uma Então, pergunta, aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, assim, de profissionais da aham. saúde, que inclusive foi a que eu determinei aqui para ser a pergunta de encerramento, porque eu estou vendo aqui que faltam só 10 minutinhos para a gente amarrar Já? o tema. Pois é, passou rápido, né? Foi A sim. pergunta é: todo mundo precisa de terapia? Precisamos, todos nós, inclusive eu. Eu concordo, eu super concordo. É que tem gente que não pensa dessa É, forma, né? Que ainda tem muito isso, essa coisa assim do passado, a terapia é coisa de gente louca. Tem isso. muita gente que É, fala isso. a gente precisa quebrar esse tabu, sabe, Rai? Tem que quebrar, Eu por amo favor. esse, eu amo esses espaços de Uhum, diálogos, de conversas, tá? Eu gosto muito de dar palestras, de conversar, certo? uhum. É, como Para eu falei quebrar aqui no início, eu paradigmas, também né? isso, como eu falei aqui no início, eu também sou professora, né? E Uhum, eu trabalho no grau técnico aqui do município, aqui do Cabo. Sou professora do curso de técnicos em enfermagem, certo? E assim, a gente conversa muito com eles, porque eles também fazem parte dessa equipe multidisciplinar. Então, assim, todos nós precisamos da terapia. ó, Além como de Suelen buscar falou, uma. é exatamente isso. É Aham, importante ter além de autoconhecimento. buscar o nosso autoconhecimento, nós também, quando buscamos a terapia, é uma forma de prevenir, certo? Olha, Porque é uma forma de prevenção. Você pode uhum, prevenir uma ansiedade generalizada, você pode prevenir aí uma futura depressão, certo? Lembrando que existe casos de depressão que está totalmente vinculados à parte genética. Mas uhum. existe casos de depressão, por exemplo, eu estou passando pela pandemia, eu vou morrer e eu fico triste, eu fico ansioso e eu ali eu mergulho na minha tristeza e eu vou parar numa depressão, Meio que no momento de entendeu? desespero, você vai se deixando levar, Um sem você momento de perceber, você tá desespero. ali numa bola de neve. Justamente. É como se você estivesse em alto mar, né? E Uhum, você esquecesse de boiar. Que se você boiar, possivelmente você tem uma salvação ou não. Mas assim, uhum. mas você precisa se acalmar nesse alto mar. Tentar, Entende? tentar Então, é a palavra, justamente, né? né? Buscar se acalmar e Uhum, buscar alternativas, né? Então, veja, se a gente pensar nesse exemplo do alto mar, tá? Então, se você está no alto mar, você é um navio, está numa tempestade de alto mar, mas você tem o farol que te guia. Tem o farol que orienta o teu caminho. E quem é esse uhum. farol? É o psicólogo, tá certo? E que vai te orientar qual é o caminho que você deve tomar. Não é que ele vai dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Nenhum ser humano é receita de bolo pronta. Ninguém aqui é receita de bolo pronta. Não existe Todo mundo isso, é singular, não certo? tem isso, né? Todos nós somos singulares, tá? Cada um apresenta a sua diversidade no mundo plural.
certo? Veja, por exemplo, você Tem chega na minha muito... Pode clínica, falar. por exemplo, você chega na minha clínica, você diz, olha, Érica, eu estou sofrendo de ansiedade assim, assim, assim. Ok. Depois de você chegou Maria. Olha, Érica, eu estou apresentando ansiedade assim, assim, assim. Será que a Uhum, ansiedade de Rai é igual à ansiedade de Maria? O CID uhum, é o mesmo, mas assim, mas a forma dela se apresentar é diferente, certo? sim, Ou seja, a terapia que é para você é diferente da terapia que é para Maria, que é total. diferente da terapia que é para João. Então, cada um compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz e ser Uhum, feliz. é isso. Eu acho que outro grande tabu também da psicologia, além de, terapia é para louco, que a gente tem que quebrar isso, as pessoas falam assim, mas tu vai no psicólogo e tu nem tem depressão. Umas pessoas aparentam de uma forma, outras pessoas aparentam de outra forma, ou então a pessoa faz assim, Isso. mas tu nem fica trancada no quarto, nem fica chorando o dia inteiro. Tem Pois muito é, isso. né? Só que Então, assim, assim, cada um tem os seus sintomas, a sua muitas forma de tratar aquilo pessoas. ou não. Pois é, muitas pessoas que apresentam depressão estão com um sorriso aqui, tá? Isso. É aquela história do palhaço, né? Tem muito esse Justamente. Isso. o Então, palhaço tá sorrindo, mas por dentro. muitas pessoas apresentam a depressão por trás de um sorriso. E muitos cometem suicídio assim, por trás de um sorriso. Aí vê o E coringa, pega todo mundo né? de surpresa. Isso. O É. Coringa, né? Quando a gente pega o Coringa do Isso, é filme, isso. né? Ele Uhum. mesmo passando por todo aquele processo dele, mas ele permanece com o sorriso no rosto. Entende? Então, assim também é o ser humano que está passando pelo sofrimento. Então, por exemplo, aquele caso daquela moça lá, né, que nas vésperas do casamento, teve o casamento, o noivado acabou com o noivado, mas a festa Isso, já estava toda eu pronta. lembro. O que foi que ela fez? Ela curtiu a festa, ela dançou, Sozinha, né? certo? Sozinha, então ela se casou sozinha, tá? Será que Uhum. aquilo ali foi de fato saudável, aquela exposição? Será que aquilo ali de fato foi uma festa saudável para ela? Ou ela estava pedindo socorro por dentro? Tanto Foi. é que após 4 dias ela se jogou e se matou, É. né? Também Então, devido à assim, pressão, enfim, da, isso, da a internet, que às depressão, vezes. ela é silenciosa, tá? O Uhum. suicídio, eu deixo aqui como sugestão, né, de outras lives, Vamos marcar. comigo, vamos. Então, a depressão, ela é silenciosa, o suicídio, ele é silencioso, tá Uhum. certo? Então, a gente precisa parar para Temos dois conversar, minutos. Ai, não quero que acabe. porque, porque são problemas de saúde pública. Então é isso. Só para deixar o recado aqui bem frisado para todo mundo, terapia é para todos. Tenho certeza que todo mundo tem algum pontinho que precisa colocar no lugar e precisa, enfim, de ajuda para isso, né? E os Ai, eu quero profissionais estão aí. agradecer por Eu que esse momento, agradeço essa conversa por esse maravilhosa. convite. Por Foi favor, fantástico deixa estar aqui, aqui. por favor, onde é que você atende? Se é só particular, se é plano, se é presencial, se é remoto, como é que funciona? Expliquei para o pessoal. Isso, veja, eu atendo no Hospital São Sebastião, mas ainda esta semana, quinta-feira agora, depois de amanhã, Uhum. eu estou encerrando os atendimentos desse ano presenciais, certo? Então vou entrar em recesso, mas existe a possibilidade do atendimento online. Mas lembrando que após a quinzena de janeiro, eu estou de volta no Hospital São Sebastião. Tá certo? Certo. Então, nós atendemos lá particular e atendemos também pelo plano lá, nós atendemos o Bradesco, tá? E por reembolso Perfeito. também do Bradesco, tá joia? Tá ok. Minha gente, também E o agradecer. contato, depois, você pode passar Ah, meu contato eu depois, tá? coloco lá nos stories, aí todo mundo entra em contato. É isso, queria agradecer, a live vai ficar salva. Queria agradecer a presença de todo mundo e também para informar que na próxima terça-feira teremos mais lives
com outras psicólogas, mas que com certeza vou voltar com a doutora Érica aqui para a gente falar de outros temas futuramente em 2021. É isso. Quem quiser tirar print para Ok. dizer melhor live, tira um print. Doutora Érica, um sorrisão pro pessoal tirar um print para postar nos stories, hein? Tirou, né? Todo mundo. É isso. Queria agradecer Muito a todo obrigada mundo a mais uma você vez. e obrigada aí a Um beijo todos, tá? enorme. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. obrigada. Até. Muito obrigada. Ai, obrigada, obrigada. Espero que vocês tenham gostado muito. Eita, ficou aqui, ó, uma pergunta. Mas eu vou tirar um print e pedir para a doutora Érica responder depois nos stories para vocês, tá? Prometo. Um beijo. Um beijo.